Foi protocolada aqui na Câmara a proposta de emenda à Constituição que modifica os parâmetros da imunidade parlamentar. O texto também prevê punição para integrantes do Poder Judiciário que não seguirem as regras que protegem o direito dos parlamentares expressarem suas opiniões. A chamada PEC da imunidade parlamentar foi apresentada depois que o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, foi indiciado pela Polícia Federal por causa de um discurso feito em plenário. A gente fez uma entrevista com o autor da proposta dessa PEC, o deputado Bibo Nunes, do PL Gaúcho, que você acompanha a partir de agora. A gente agradece a presença do deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, aqui nos estúdios da Rádio e TV Câmara. Deputado, por que essa necessidade de propor uma proposta de emenda à Constituição a respeito de imunidade parlamentar? O que levou, que fatos concretos, cotidianos levaram à apresentação dessa PEC? Porque não respeitam o artigo 53 da Constituição da imunidade parlamentar. No primeiro momento, a imunidade parlamentar é pelas palavras proferidas pelo parlamentar. Como interpretavam hermenêutica, isso não pode, aí mudou. Foi feita outra PEC para mudar, que dizia o seguinte, que é a atual: o parlamentar é imune por quaisquer palavras, e mesmo assim continuam, não, porque tem que estar na tribuna, tem que estar aqui, senão não vale. Aí surgiu a ideia desta PEC, que continua: o parlamentar é imune por quaisquer palavras e, entrou agora, em qualquer lugar. Para deixar bem claro, o magistrado, o juiz, o desembargador e o ministro do STF, que não cumprirem o artigo 53 da imunidade parlamentar, não respeitarem, perderão os seus cargos sem remuneração. Que o magistrado perde o cargo, mas continua recebendo. Aqui, nesse caso, ele perde o cargo sem remuneração e ficará 5 anos sem poder exercer qualquer função pública. E aí, Cláudio, os mais radicais dizem o seguinte: não, mas e como é que fica? O deputado não vai ser preso nunca se cometer um crime? Claro que vai ser preso se cometer crime. O deputado, ele pode ser preso, não tem imunidade que segure, se for preso em flagrante delito e crimes inafiançáveis. E aí, se o parlamentar cometer um crime, um abuso, a Comissão de Ética da Câmara vai julgá-lo. E aí ele pode perder mandato, pode jogar ele para justiça comum e por aí afora. Como foi o caso que aconteceu com o Daniel Silveira, que foi preso. As pessoas confundem. Ele não foi preso pelo STF. O STF perguntou para a Câmara se ele poderia ser preso. E a Câmara votou, com o meu voto contrário, votou a favor da prisão do Daniel Silveira. Então não foi o STF. Quem decidiu foi a Câmara Federal, porque nós somos o poder legislativo e se alguém pune a Câmara, é a Câmara, que nós temos nossa comissão de ética, que funciona muito bem, temos corregedoria. E eu lamento, Cláudio, que na semana passada o diretor-geral da Polícia Federal disse que o parlamentar não poderia ter imunidade porque um parlamentar poderia subir na tribuna. Isso está dito, está em qualquer anal aí, que o parlamentar poderia subir à tribuna e dizer: eu estou aqui para vender um nenê, quero vender uma criança, tráfico de criança, ou então estou aqui para vender drogas. Um desaforo isso, né? Tanto é que eu pedi ao ministro da Justiça, Lewandowski, para que demita ele imediatamente, depois dessa ofensa que ele fez contra o Poder Legislativo. Deputado, vamos começar por essa questão dos ministros do STF. Por que houve essa necessidade dessa penalidade? Por que a proposta de emenda à Constituição não se limitou a ampliar esse entendimento sobre o que é imunidade parlamentar? Por que houve também a necessidade desse segundo artigo, desse segundo item, explicitando uma penalidade? Porque não respeitam o artigo 53. O Marcel, meu colega, indiciaram, queriam que ele fosse depor na Polícia Federal. Isso é um absurdo contra o parlamentar. E tem toda a conivência do STF. Então, eles têm que respeitar. Eu não estou querendo nada demais.
apenas que respeitem a lei, que respeitem a Constituição. Porque hoje no STF, um ministro é vítima, ele participa do processo, ele julga, faz tudo. É contra a lei isso. Eu quero certo a lei, o Brasil tem que voltar à normalidade. Só quero o bem, só quero normalidade e respeito, equidade entre os poderes, que hoje o Brasil sabe que não existe, porque o STF muitas vezes exacerba os seus poderes. Eu quero que todos os poderes se respeitem e que ninguém possa ter medo. Chega não, porque imagina se nós não tivéssemos imunidade parlamentar. Quantos deputados estariam presos? E o que eu peço é apenas, Cláudio, direito à fala. Parlamento, parlar. Só falar. E tem que respeitar que quem está aqui não são pessoas inconsequentes, como disse o diretor da Polícia Federal, que vai vender criança no plenário ou vender droga no plenário. Isso não existe. Então, é o bom senso que impera. Mas nós temos que ser respeitados pela nossa imunidade. É o mínimo que tem que ter quem defende a população, quem dá a sua opinião. Se foi além do normal, ele vai ser punido, a Câmara vai punir ele. Se cometer um crime, tem o caso aí, preso em flagrante delito, ou crime inafiançável, vai preso. Então não tem essa ideia que a imunidade, o deputado faz tudo que quiser, não é assim. Agora a imunidade que eu quero que respeitem é o direito à fala. Isso é o mínimo e querem nos tolher. Porque magistrados, não, porque não pode, o juiz de primeira instância, não, porque não é assim, isso aqui é ofensa à honra. É imunidade parlamentar. Por isso que já diz, imunidade não estão respeitando. Por isso, nós conseguimos, é difícil conseguir 171 assinaturas para uma PEC. Em 2 tardes, 187. 16 a mais. E se eu deixasse, teríamos aí já umas 300 e poucas. Por isso, dá a entender que hoje o Poder Legislativo está consciente que tem que lutar para que seja respeitado. Apenas isso. Respeitado. É pedir demais? E aqui o STF vai dizer que é inconstitucional. De que jeito? É inconstitucional pedir para que cumpra a Constituição? É inconstitucional punir quem não respeita a própria Constituição? É inconstitucional pedir para que cumpra a Constituição? Então não tem essa. Respeitem, não teremos problema algum, contanto que respeitem o Legislativo. Deputado, nesse texto da proposta, tem uma menção explícita a meios de comunicação, né, já se referindo a redes sociais, provavelmente, né, na questão da imunidade, independente do local onde o discurso, onde as palavras forem proferidas pelo parlamentar. A questão da rede social se tornou uma questão importante para os parlamentares? A PEC diz o seguinte: imune por quaisquer palavras e em qualquer lugar, na rua, na chuva, na fazenda, na internet, em qualquer lugar. Fica bem claro. Ou vão querer dizer que a internet não é um lugar. É o que são capazes de fazer. Tentam, hermeneuticamente, prejudicar o artigo 53. Por isso, em qualquer lugar. E a internet, rede social, é um lugar, né? É um local. Não é isso? O site é local. Quer dizer, local. Então, sempre tentam algo. Por isso tem que ser bem explícito e punir quem não respeitar. E a punição é muito forte. Mas cumpra a lei, fique na lei, porque se o magistrado não cumprir a lei, quem vai cumprir? É simplesmente isso. Fique na lei, que não vai perder o seu cargo e continuará com o seu salário. E poderá, depois de sair, exercer qualquer função pública. Basta cumprir a Constituição. Deputado Bibo Nunes, no material de apoio do texto, né, na justificativa da PEC, se fala na questão do direito de crítica, no direito de oposição. O senhor já falou que, obviamente, a atividade parlamentar, apesar dessa imunidade, ela tem os seus limites, né? Então, assim, como estabelecer esse limite? Você já falou da atuação do Conselho de Ética, mas o que a gente percebe é que muitas vezes, assim, para o cidadão, para a pessoa leiga, parece que o Conselho de Ética, por ser constituído também por deputados, acaba tendo um perigo de corporativismo, de legislar em causa própria. Então, assim, como estabelecer um equilíbrio em relação a limites
limites para que a sociedade entenda que realmente a atividade parlamentar ela também tem seus parâmetros, também ela é regulada. É que a comissão de ética, ela não é corporativista pelo seguinte, é composta por vários partidos, tem oposição e situação. Se um parlamentar da situação comete um crime, a oposição vem em peso contra ele, e vice-versa. Então não tem essa de que vai para a comissão de ética, basta ver que muitos deputados já foram penalizados, cassados, e outros serão, que já estão com seu nome na comissão de ética. Então não existe isto. E o parlamentar que não tiver bom senso, que ofender a honra das pessoas, também será punido pelo seu eleitor, que o eleitor não concorda com deputados destemperados. E a punição nossa também é na urna, além da comissão de ética. E como eu digo, cometeu um crime em flagrante delito, vai preso. E se o crime for inafiançável, também vai preso. Então não é bem assim. Se dá essa ideia que vai ficar impune, não é impune. O que nós defendemos é o direito de falar. E se ele abusar, ele será punido pela comissão de ética e depois a maior punição é na urna, que o eleitor não aceita deputados parlamentares destemperados. Basta ver que os que cometeram na legislatura passada aqui abusos, não respeitaram honra e integridade dos demais, acabaram não se reelegendo. Eu, por exemplo, sou crítico, sou de oposição, era de situação, mas nunca atingi honra e dignidade de nenhum parlamentar. Tanto é que eu não tenho nada contra mim, falo muito forte, mas medindo as palavras e respeitando. Isto é o mínimo. Temos que dar a credibilidade ao legislativo e não querer tolher o nosso direito de falar. Deputado, o senhor tem ideia de como é isso em outros parlamentos, assim, mundo afora? Como é que essa questão da imunidade parlamentar é vista em outras situações? Não, assim? a imunidade parlamentar tem que ter, principalmente o da fala. Ou então, como é que eu vou exercer o meu mandato de parlamentar, um deputado federal, senador, tendo medo de falar, tendo medo de represália? Eu estou representando o povo, eu tenho que ir lá como alguém que tem fé pública, por exemplo. Ele usa a fé pública. E eu tenho também imunidade parlamentar para dar respaldo, consistência ao meu mandato. Senão eu fico tolhido. Eu tenho que poder enfrentar. Sou contra isso, por isso, por isso, por isso. Eu, por exemplo, sei de muitos que são ladrões, mas nunca chamei ninguém de ladrão. Mas eu tenho que ter o direito de me expressar e ir contra quem está denegrindo a sociedade ou prejudicando a sociedade. Ou então não adianta ser deputado. Porque aqui para fiscalizar, fazer leis e combater o mal. Porque, na minha opinião, o bem sempre vence o mal. Se não venceu, é porque ainda não chegou ao fim, porque no fim sempre vence. Agora as pessoas têm que acreditar que nós temos pessoas boas no executivo, no legislativo, no judiciário. Se parte dessa premissa. Agora, querer tolher a imunidade parlamentar, o que eu quero é só a fala. Mas o deputado cometeu um crime, fez um desaforo. Não. Tem que ser punido, mas por quem tem que punir. Por exemplo, quem é que pune o STF? Quem pode punir o STF é o Senado. Quem pode caçar um ministro é o STF. Eu já fiz 6 pedidos, nunca nem me responderam. Pedido e bem fundamentado. Isso não é justo. Por isso, quando nós temos aqui 187 assinaturas de parlamentares, quando requer 171 assinaturas, tem que levar adiante. Isto é democracia, isto é respeitar os deputados que estão. Tudo dentro das normas, dentro do regimento, então nós temos que colocar em votação. E basta cumprir a lei, a Constituição, estaremos dentro da normalidade, porque hoje vivemos a normalidade. Deputado Bibo, o senhor é comunicador como eu há muito tempo, né? E uma das coisas que acusam às vezes a imprensa é de que quando você erra, né, quando o jornal, a televisão, o rádio publica, divulga alguma coisa que depois se considera que está errado, a resposta sempre vem muito desproporcional, muito menor do que aquele escândalo que se fez em torno de algum evento. Aqui, os deputados e senadores, eles têm
uma tribuna para falar, eles têm uma projeção, e aquilo ganha uma projeção muito grande. No caso de uma falha, né, de um parlamentar falar alguma coisa que depois se descobre que não era bem aquilo. Sim. Também acontece isso? A resposta ela é acaba sendo desproporcional na hora Bem, de corrigir alguma coisa? aí Assim? depende do caráter de cada parlamentar. No meu caso, quando eu erro, eu penso da seguinte forma: reconhecer um erro é um grande acerto. Reconhecer um erro é um grande acerto. Eu, quando erro, imediatamente eu me desculpo e corrijo. Quanto a isso, eu não tenho problema algum. E se eu estiver pensando de uma forma e me convencer que eu estou errado, eu mudo a maneira de pensar. Não sou o dono da verdade. Agora, reconhecer um erro é um grande acerto. Porque às vezes pode se cometer injustiças nesses sim, erros, mas né? eu não tenho ninguém aí que eu sou vice-líder nacional do PL e ninguém me disse que eu fiquei radicalizando ou fiquei forçando algo errado. Porque se eu estiver errado e eu continuar argumentando, eu estarei me desmoralizando. Então eu tenho que reconhecer que errei. É simples. Eu faço assim, mas tem muitos que são sofomaníacos. Sofomaníaco é aquele que tem mania de sábio. Ele sabe tudo, nunca erra. Isso é muito ruim. E eu sei reconhecer se errei. Porque quanto mais sei, mais me convenço de que nada sei. Estou todo dia aprendendo, né? Deputado, para a gente encerrar, o senhor já falou, né, desse número maior até do que o necessário de Sim. assinaturas, né? A partir disso, como o senhor espera que seja a discussão dessa proposta aqui no parlamento? Bem, agora, como já não tem mais sessão da CCJ, não tem mais a comissão, não se reúne mais, vai ficar por próximo ano. Mas vai para a CCJ, da CCJ o presidente, depois que aprova na sua CCJ, o presidente forma uma comissão especial, que tem 40 sessões para definir, para ver o que tem de errado, o que tem de certo, e aí vai para o plenário. No plenário precisa de 308 votos em 2 turnos. Aprovado, vai para o Senado, que depois promulga. Muitas pessoas perguntam, mas isso aí o Lula não vai permitir. Não tem nada a ver com Lula nem com o STF. Quem promulga a PEC é o Congresso. O senhor está confiante que essas discussões vão referendar o que essas assinaturas representam? Olha, eu estou dizendo para os colegas, isso aqui não tem nada de partidário, nada de ideológico. É simplesmente respeito ao Poder Legislativo, que hoje não está sendo respeitado, principalmente o artigo 53. Eu quero simplesmente que quem tem que respeitar a Constituição, respeite. E já que mudamos para quaisquer palavras, agora em qualquer lugar, e quem não respeitar vai perder seu cargo e também seus vencimentos e ficar 5 anos sem possibilidade de assumir qualquer função pública. Espero que dê tudo certo. Nós conversamos aqui no painel eletrônico com o deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, sobre uma proposta de emenda à Constituição que garante a imunidade parlamentar, o direito à fala em qualquer lugar, sem punição. Deputado, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. A punição pode ser pela comissão de ética, né? Sim, mas sem punição por falar, simplesmente pelo ato de falar, não é isso? Então, vamos acompanhar o desenrolar dessa proposta aqui no Congresso. Muito obrigado. Uma honra, Cláudio. Parabéns pelo excelente programa e creio que o telespectador aí se esclareceu mais sobre o assunto.